Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Daniel 3,17. Se demonstrarmos a coragem de recusar a idolatria, podemos confiar que Deus nos protegerá. Leitura semanal segunda. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses. Terça. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu o espírito de covardia. Quarta. Romanos capítulo 8, versículos 33 a 32. É Deus quem nos justifica. Quinta. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Cuidado com as ideologias. Sexta. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Amantes de si mesmos, um tipo de idolatria. Sábado. Mateus capítulo 6, versículo 24. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Texto bíblico. Daniel capítulo 3, versículos 1 a 6. 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. 2. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. 3. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. 4. E o arauto apregoava em voz alta: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. 5. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. 6. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Introdução. Nesta lição, trataremos do episódio em que Ananias, Misael e Azarias resistem bravamente à ordem de Nabucodonosor para que todos adorassem a estátua de ouro por ele erigida. Esse é um relato de como 3 jovens tementes a Deus ousaram enfrentar um monarca tirano e totalitário que procurou impor sua religião a todas as pessoas. Mesmo ameaçados de morte, eles não negaram ao Deus Altíssimo, preferindo enfrentar a fornalha ardente. Neste estudo, além de sermos inspirados pela resistência dos jovens hebreus, seremos advertidos sobre os cuidados com as formas sutis de idolatria que procuram retirar a centralidade de Deus de nossas vidas. E o rei totalitário manda construir uma estátua de ouro. Primeiro, o endeusamento do rei. Ao longo da história, muitos homens tentaram assumir a posição de deuses, em busca de glória e reverência. Envenenado pelo poder, Nabucodonosor também fez isso. O monarca mandou construir no campo de Dura uma estátua de ouro com mais de 27 metros de altura. O fato de ter ouvido anteriormente que ele era a cabeça de ouro da estátua de seu próprio sonho seria a causa dessa soberba construção? Bem, a Bíblia não dá detalhes sobre isso. Também não menciona de quem era a representação da imagem, se dele mesmo ou se de alguma de suas divindades. Seja como for, vemos aqui um ato extremo de autoexaltação e demonstração de poder. Muitas vezes, a religião é somente um pretexto para alguém esconder o desejo de ser notado pelo mundo, usando-a para fins egoístas. Não era incomum também entre os monarcas babilônios o levantamento de imagens em sua própria honra. Em segundo lugar, em busca de adoração.
o rei extravagante mandou convocar todas as autoridades do seu reino para comparecerem à cerimônia de consagração da imagem levantada. Mais que um simples convite, era uma ordem. Dessa forma, ele queria impor sua religião a todos. Além da presença, todos deveriam se prostrar em adoração diante da suntuosa imagem assim que os instrumentos fossem tocados. A estátua sobrepujava um objeto arquitetônico. Era um ídolo que deveria ser reverenciado por todos os súditos, tanto que a palavra adorar, Warabeda Sangad, é mencionada diversas vezes nos versículos 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18 e 28. A punição para o descumprimento seria a morte dentro da fornalha. A solenidade é extravagante e pomposa. Assim que os instrumentos musicais fossem tocados, todos, incluindo as autoridades, deveriam se prostrar e adorar a imagem levantada pelo rei. Por fim, a ausência de Daniel. Daniel não é mencionado neste episódio. Onde estava e o que fazia na ocasião não é revelado. Mesmo aqui, extraímos algumas lições. O fato de ele não estar diretamente envolvido nesse relato, apesar de ser o personagem humano principal no livro, indica que a coragem e a fé não eram exclusivas dele. Mostra que a fé e a fidelidade ao Senhor eram qualidades compartilhadas igualmente pelos outros jovens judeus. Além disso, o fato de Daniel, autor do livro, ter registrado o episódio sem a sua presença, demonstra sua humildade ao não se colocar como a única testemunha fiel na Babilônia, mas sim como alguém que deseja transmitir as lições e os exemplos de fé de seus companheiros. A fidelidade não é exclusiva de alguém. Da mesma forma, não existem heróis solitários na vida cristã e sempre há alguém com quem podemos contar. A igreja é um corpo, formado por muitos membros, como está escrito em Romanos 12, versículos 4 e 5. Do Undo, a coragem dos amigos de Daniel. Diante do decreto, alguns caldeus se dirigem ao rei e denunciam o trio de jovens hebreus, dizendo: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Em primeiro lugar, as palavras dos acusadores revelam que eram invejosos, ao mencionar a posição privilegiada que os jovens judeus conquistaram em tão pouco tempo. Em segundo lugar, eram bajuladores, ao apelarem para o ego do rei, não fizeram caso de ti. Em terceiro lugar, eram ingratos, porquanto se esqueceram que eles tiveram a vida poupada pela intervenção de Daniel e destes jovens que agora denunciam. Tomado de fúria, o rei manda chamar os 3 rapazes e lhes dá o ultimato. Se adorassem a estátua, estariam livres. Do contrário, seriam lançados imediatamente na fornalha. Em sua prepotência, ainda diz: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Mostrando profunda convicção e força de caráter, que se manifesta em crentes sinceros que não se acovardam, os 3 rapazes rejeitam até mesmo se defender. Eles não precisam se justificar diante da injustiça. É Deus quem os justifica. Com bravura, afirmam que se forem lançados na fornalha, Deus os livrará. E mesmo se isso não ocorresse, em hipótese alguma iriam cultuar a imagem. Não negociaram a fé. Mesmo que as pessoas mais influentes tivessem cedido, e ainda que a multidão tenha se curvado à estátua, estes não o fariam. Tal resposta mostra que estes jovens eram novos em idade, mas maduros na fé. Sabiam que, eventualmente, dependendo da vontade de Deus, estariam preparados para a morte. Preferiam morrer a ceder ao pecado. Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e determinou que os moços fossem amarrados e jogados dentro dela. E o milagre acontece. O próprio rei percebeu que eles não estavam sós, mas havia um quarto homem com eles, com aparência divina. Eles estão vivos e caminham livremente pelo fogo. O fogo queimou as cordas
mas eles estão ilesos. O Senhor permite que passemos por vales e provações, mas sempre está conosco. Como resultado da fidelidade e bom testemunho dos jovens, o rei agora, em vez de exigir adoração, louva a Deus. Quando o crente é fiel, o Senhor é exaltado. Quando o crente honra a Deus, Deus também o honra. 3. Idolatrias e fornalhas do tempo presente. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra de Deus adverte enfaticamente sobre a idolatria. É um pecado grave que viola o primeiro mandamento. É a adoração a um ídolo, uma imagem ou qualquer outra coisa que seja considerada um falso Deus ou objeto de adoração no lugar do Deus verdadeiro. Por essa razão, os jovens hebreus se negaram a atender à ordem do rei. A sua nação estava sendo castigada pelo Senhor por causa da idolatria, e eles não estavam dispostos a cometer o mesmo erro do povo. Eles não chegaram a considerar sequer a possibilidade de realizar uma adoração falsa em público, enquanto mantinham a fé em Deus dentro de seus corações. Sabiam eles que qualquer forma de compromisso com a idolatria já era uma negação de Deus, pois o verdadeiro testemunho é baseado na integridade, expresso pelos lábios e guardado no coração. Além da devoção religiosa a falsos deuses e imagens de escultura, a idolatria também pode se manifestar em várias outras condutas que excluem a primazia do Senhor da vida. Autolatria, forma de idolatria própria que conduz ao egoísmo, ao individualismo e ao narcisismo. Quando o ego e a autoimagem são colocados acima de tudo, as pessoas se tornam amantes de si mesmas. Culto à personalidade, valorização e veneração excessiva de outras pessoas, tais como figuras públicas, artistas, influencers e até mesmo religiosos. Paulo combateu esse tipo de prática que levava ao partidarismo na igreja de Corinto. Amor ao dinheiro e à riqueza, a busca desenfreada por riqueza e o foco no dinheiro como o principal objetivo da vida. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Idolatria política. Esse pecado também se manifesta na supervalorização de ideias e formas de pensamento segundo a tradição dos homens. Em nossos dias, novas formas de idolatria se escondem em ideologias políticas que prometem algum tipo de salvação ou redenção humana. Devemos ter a convicção de que nenhum homem, partido e nem mesmo o Estado é capaz de salvar. Só temos um Deus e Salvador. Nabucodonosor não foi o único governante a exigir das pessoas lealdade absoluta. Esse tipo de regime totalitário aconteceu diversas vezes na história, transformando o Estado ou o líder político em objeto de reverência absoluta, por meio do culto à personalidade. É um sistema no qual o governo possui controle sobre todos os aspectos da vida dos cidadãos, e não há espaço para oposição política ou liberdades individuais. Em muitos casos, a religião é distorcida e usada como instrumento desse tipo de regime. Em nossa cultura ocidental, os cristãos estão sendo empurrados para formas atualizadas de fornalhas ardentes. Elas não queimam o corpo, mas tentam destruir a fé, a espiritualidade e as convicções daqueles que servem ao Deus das Escrituras. Pensamentos totalitários procuram jogar os cristãos para a morte na cultura, caso não adoremos os seus ídolos. As fornalhas são novas, mas a estratégia é antiga. Vale a pena seguir o exemplo dos jovens hebreus e batalhar pela fé. Conclusão. Muitos anos se passaram desde o episódio em que os jovens hebreus enfrentaram a ameaça de serem lançados em um forno ardente por não adorarem a estátua do rei. Hoje, a Igreja de Cristo se depara com pressões para ceder a ideologias prejudiciais. É essencial encontrar a coragem de resistir a essas pressões idólatras evidentes e, ao mesmo tempo, discernimento para evitar a adoração de ídolos que sutilmente se ocultam em outras formas de expressão.
Hora da revisão. Em que local o Nabucodonosor mandou construir a estátua de ouro? No campo de Dura. O fato de Daniel não estar diretamente envolvido nesse relato, apesar de ser o personagem humano principal no livro, indica o quê? Indica que a coragem e a fé não eram exclusivas dele. Quantas vezes Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha? 7 vezes. O que é a idolatria? É um pecado grave que viola o primeiro mandamento. É a adoração a um ídolo, uma imagem ou qualquer outra coisa que seja considerado o falso Deus ou objeto de adoração no lugar do Deus verdadeiro. Além da devoção religiosa a falsos deuses e imagens de escultura, de que outra forma a idolatria pode se manifestar? Autolatria, culto à personalidade, amor ao dinheiro e à riqueza e idolatria política.